Ok, let's go. Pessoal, então, bom dia, mais uma vez, para quem chegou depois da primeira comunicação. A gente vai começar agora, ok? Então, com a palavra a Stephanie. Okay? Yes, ok. All right. Bom dia. My name is Stephanie, and I will be guiding you through today's webinar. Thank you for joining us. We have some interesting things to talk about, and I hope you enjoy. Bom dia, é a Stephanie que está falando, ela que vai guiar o webinar de hoje. Ela agradece a todos por estarem aqui participando e ela diz que vai ter muita coisa interessante para falar. Então, ela espera que todos aproveitem e gostem. Our learning objectives for the next hour are to really think about how communication and behavior are related. Então, os nossos objetivos nessa próxima hora são, assim, realmente pensar como que a comunicação e o comportamento estão relacionados entre si. Then we're going to spend some time actually going into the Snap Plus Core First software and looking at some of the visual schedules and supports that we offer to students who use AAC. Então, nós vamos olhar no Snap My Core First e ver tudo que ele oferece para os usuários com relação ao uso da CAA, que é a comunicação alternativa e ampliada. Many of you may already be using low-tech paper schedules and other behavior support tools that are in paper form. Talvez muitos de vocês já estejam usando meios de comunicação de baixa tecnologia, como folhas de papel e outras coisas desse tipo. So the concept is the same. We're using visual information to help students know what's expected and how to behave in certain situations. Então, o conceito é exatamente o mesmo, é usar informação visual para que os alunos, os usuários, entendam o conceito, entendam o que está querendo ser dito. At Tobii Dynavox, we do things a little differently. We actually embedded the behavior supports, the visual material, right into the communication environment. Então, na Tobii Dynavox, a gente faz as coisas de uma maneira um pouco diferente e nós embutimos esse sistema de comunicação dentro do ambiente do usuário. So, there is a large body of research that tells us that behavior is a form of communication for individuals who have the inability to communicate effectively. Então, baseado em muito material de pesquisa, a gente tem evidências de que o comportamento é uma forma de comunicação para as pessoas, para as crianças e para os usuários de maneira geral de comunicação alternativa. The research also tells us that individuals will use any means necessary to allow them to be effective and efficient communicators. Então, até como vocês podem ver aqui no desenho, essas pesquisas mostram muito claramente que as pessoas vão usar qualquer meio possível para conseguir uma comunicação eficiente, como, por exemplo, ali, morder, chorar, ou qualquer coisa que esteja dentro da realidade daquela pessoa. So unfortunately, what we see with many of our individuals with significant communication challenges, we see them using the only thing they have available to them, and that's their body and their behavior. Então, infelizmente, é o que a gente vê com muitas pessoas, com muitas dessas pessoas, que às vezes essa coisa de usar o corpo para demonstrar o comportamento, para se comunicar, às vezes, infelizmente, é a única ferramenta que eles têm. So when I talk about challenging behavior or inappropriate behaviors, here's a list of some things that you may see some of your students or individuals you support display. Então, nessa folha aqui que a Stephanie está mostrando, é muito comum entre os desafios comportamentais, essas que estamos mencionando aqui, como, por exemplo, gritar, ou então não responder, não cooperar com o que foi pedido. Tem também a autoestimulação, né, bater as mãos, balançar ou bater, esse tipo de coisa, tá? O que está listado aqui nesse slide que depois vocês vão receber.
And as we move towards the bottom of the list, we start to see some things where we really need to be concerned about the safety of our student and the safety of others. Então, conforme a gente vai lendo essa lista e vai chegando no final, existem algumas coisas que são muito preocupantes com relação à segurança da própria pessoa e também das pessoas que estão próximas. And I will tell you, I've been specializing in AAC for over 25 years, and I can tell you from my experience, and you probably know this as well, the older the individual gets with these challenging behaviors, the more difficult it becomes. Então, a Stephanie tem mais de 25 anos de experiência em comunicação alternativa e ela sabe por experiência, ela acredita que vocês que estão participando também saibam, que quanto mais velha a pessoa é, mais difícil se torna dela sair dessa situação. Então, por isso que ela pontua que é muito importante bater nessa tecla. So for those of you who are working with young children, it's very important that we start addressing these challenging behaviors before they get big and strong. Então, ela diz que para todos vocês que estão trabalhando com crianças, é muito importante focar nesses desafios comportamentais antes que eles cresçam, antes que eles se tornem mais intensos. So when we look at behavior, and this information comes from some research done by Durand and Crimmins, they found that there were 4 functions of behavior. Então, a Stephanie está mencionando aqui essas 4 funções comportamentais que foram estabelecidas por esses 2 profissionais, o Duran e o Crimmins, e então eles estabeleceram essas 4 funções comportamentais que estão sendo mencionadas aqui. And it's important that we understand why a student is displaying this behavior so that we can identify which visual tools and supports we should offer. Então, para sabermos que ferramentas visuais a gente oferecer para resolver essa questão, a gente primeiro precisa saber o motivo pelo qual é muito importante que a gente entenda quais são essas funções, né, para que a gente saiba ter o approach correto, a postura correta para resolver. If you're interested in more resources around this research and some of the tools, just give us a note in the chat window and we can make sure to get that information out. A Stephanie está dizendo se você tem mais, se você quer saber mais sobre essa pesquisa, é só escrever aqui nesse campo de perguntas aqui do lado direito da tela que a gente pode falar mais sobre isso. Desenvolver mais e também ela pode enviar o link para vocês com mais informações. Okay. So let's look at each of these very quickly, and then we're going to go into the software and look at some tools that we can use. Então vamos dar uma passada rápida por esses itens e depois vamos direto para o software para ver as ferramentas que a gente pode usar. So the first function of behavior is attention. And this doesn't necessarily have to be positive attention. It could also be, receiving negative attention as well. Então, a primeira função do comportamento é a atenção, e a Stephanie pontua que não necessariamente é uma coisa positiva, pode ser uma coisa negativa de chamar atenção para algo que também não é bom. So the example here that I'm giving is actually a student that I met when I was in China, who would just run out of the room and giggle as one of the teachers would run after him. Então, a Stephanie escreveu aqui embaixo um exemplo real que ela teve, vivenciou na China, que durante uma aula o aluno levantou, correu para fora da sala, deu umas risadinhas, e aí a professora foi lá, seguiu ele até fora da sala. And then he would always get exactly what he wanted. The teacher would then sit next to him during the rest of class. E com esse comportamento, ele sempre conseguiu o que queria. Aí, depois disso, a professora ia lá e sentava do lado dele durante todo o restante da aula. Então, ele sempre conseguiu o que queria. So for this student, I may give him some sort of way of communicating to the teacher that they want someone to sit next to them before they run out of the room.
Então, para esse caso específico desse aluno, ela ofereceria a esse aluno uma maneira de se comunicar com a professora antes de precisar fazer tudo isso, comunicar e demonstrar que ele queria que a professora sentasse ao lado dele. The next function of communication that we'll talk about is called tangible. Então, a próxima função do comportamento que a gente vai falar é a tangibilidade. This is when a child wants a thing or an activity to happen. Essa função é quando a criança quer alguma coisa, algum objeto mesmo, ou então quer que aconteça alguma coisa específica. So many of you may have experienced this with your own children. You're standing in line at the grocery store and they want candy and they scream and then you give them candy. Então, essa situação deve ser muito familiar a todos vocês. Por exemplo, você está lá no supermercado, na fila do supermercado, esperando para pagar, e aí a criança vê um doce, e ela quer o doce, você diz que não pode, mas aí ela grita, chora, e aí acaba conseguindo ganhar esse doce. So we won't have time in this webinar to talk about reinforcing behaviors, but what we do when we give the child the candy to make them stop screaming, we're reinforcing the screaming behavior. Então, assim, a gente não vai ter tempo para falar muito sobre essa coisa de reforçar o comportamento, aquele tipo de comportamento, mas a Stephanie só pontua que, assim, se nessa situação a gente vai lá e dá o doce para a criança, que inicialmente a gente falou que não ia dar, a gente só reforça esse tipo de comportamento. So for this child, we might give them a way to request candy in an appropriate way instead of screaming. Então, nesse caso, para essa criança, a gente treinaria uma maneira dela comunicar que ela quer esse doce sem precisar gritar ou chorar e etc. I could also provide some sort of visual schedule that tells them what we're going to do in the store and gives them other options other than candy if that's not available. O que é possível também fazer é preparar uma programação visual do que vai ser feito no supermercado. E dentro dessa programação, a gente inclui outras opções de algo que essa criança possa querer, dentre as disponíveis no supermercado, que não precisem ser necessariamente esse doce. The next purpose of behavior is escaping a situation or a demand that has been put on the child. A próxima função, né, do comportamento que a Stephanie está mencionando agora é o escape, quer dizer, escapar-se de uma atividade ou de alguma coisa que aquela criança precise fazer. So the example here is actually a student that a coworker of mine worked with. It was an older student, so very strong and very big. She liked to lay on a mat to rest. Então, ela está dando um exemplo do que aconteceu com uma colega dela, de uma aluna que é grande, alta, e ela gostava muito, tinha um tapetinho, ela gostava muito de deitar nesse tapetinho para descansar. And when anyone asked her to get up from the mat to work, she would hit and pinch and bite. And so then the staff was afraid of her and they just let her stay there. E em qualquer momento que ela pedia para ela levantar e trabalhar e exercer alguma atividade, essa moça beliscava, batia, e a equipe, né, que trabalhava lá junto, ficava com medo desse comportamento, então acabava deixando ela continuar lá naquele tapete descansando. And this particular student would make a vocalization right before the bad behavior happened. So she was giving the staff a signal that that she was about to start biting and hitting, and the staff was ignoring that signal. Então essa garota em particular, ela dava um sinal antes dela começar a ter esse comportamento de bater e de morder, ela dava um sinal
físico. E aí a equipe estava ignorando, assim, não entendendo esse sinal, que era o sinal que acontecia antes de todo esse outro comportamento inicial. So for this student, when she gave me a very clear signal that she was going to start hurting others and herself, for this student, I might give them the ability to appropriately request a break instead of hitting and pinching. Essa moça em especial, ela dava sinais muito claros antes de ter esse comportamento agressivo, ela dava sinais muito claros de que ela iria começar a fazer isso. Então, com ela, a atitude seria ensiná-la maneiras de indicar, de demonstrar que ela queria dar uma parada, dar uma pausa e descansar, sem que ela precisasse ter esse comportamento. And then the last function of behavior is self-stimulatory or sensory. Então, a última função do comportamento é a autoestimulação ou estimulação sensorial. And this is when a student gets internal pleasure from doing some sort of sensory activity. So in this picture, this student has his hands in his mouth. So that's an example of he's getting some sensory information. Então, esse item é quando existe um prazer, uma coisa da autoestimulação sensorial. É algo interno, né? Então, nesse caso, por exemplo, aqui da foto, o garoto está com as mãos na boca. Então, ele tá lhe dando estímulos internos. And for this one, I would say it is the most difficult function of behavior to address. E ela diria que essa é a função mais difícil de direcionar e de tratar. The reason why it's difficult is because the student is self-gratifying and it's hard to find something to replace that. Então, a razão por ser mais difícil é porque esse tipo de comportamento é gratificante para a própria pessoa, né? Então, assim, é mais difícil de tirar isso da pessoa. That's not to say that there aren't ways that we can support ceasing the behavior, but this one is difficult to address. Isso não significa que não existam maneiras, né, de mudar isso. Ela só está pontuando que esse é mais difícil, mas ainda assim há maneiras. So when we're addressing challenging behaviors, it's before you can address, you have to first understand what is the purpose of the behavior. Então, antes da gente fazer algo em função a esses desafios comportamentais, a gente tem que entender a intenção de cada comportamento para saber como agir com relação a cada um. And probably the most important thing about addressing challenging behaviors is we have to be proactive. So before the behavior happens, we have to jump in with some sort of supports that can get that student through that process without having those behaviors. Então, provavelmente a coisa mais importante de pensar é que a gente deve ser, nesse caso, nós devemos ser proativos. Então, devemos não esperar, agir antes de que esse comportamento venha, de maneira a proporcionar suportes para que essa pessoa consiga passar por tudo isso sem precisar ter esse tipo de reação, os tipos quais sejam de reação. Então, a proatividade. And if you look at some of the work from Crimmins and Durand, you'll see that it's important for you to look at what happens right before the behavior, look at the behavior itself, and then look at what the consequence of that behavior is. Então, ela menciona mais uma vez essa pesquisa do Crimmins e do Durand, que mostra, né, que assim, é prestar atenção no que acontece antes do comportamento, no durante e no depois. É muito importante prestar atenção nessas três etapas para saber a maneira correta de agir. But all of the research, no matter what you look at, all of them say that visual supports can help.
Mas, assim, independentemente da pesquisa que você acesse, quaisquer pesquisas nesse sentido, elas mostram, elas reafirmam que os suportes visuais podem ajudar muito. So visual supports are things that your students can see that helps them know what's going to happen. It helps them know what changes are going to be happening and provides guidance for how they can manage that task. Então, os suportes visuais, como está aqui nessa tela, até são coisas que podem realmente ser vistas e que ajudam a guiar a criança, né, a prever acontecimentos, a entender o que está acontecendo, entender o que precisa ser feito. E então ajuda muito, é uma coisa que as guia pelas diferentes atividades do dia a dia. Some other benefits of using visual supports is all of us are visual learners, but more so individuals with autism and related disabilities. Então, assim, ela pontua que realmente todos nós somos pessoas que captamos informações visualmente, independentemente de quem seja. E pessoas com autismo, por exemplo, para elas é ainda mais importante esse estímulo visual. Also, visual supports don't go away. They stay there, and I can continue to refer to them until I understand. E outra coisa importante também é que os suportes visuais, eles ficam lá, eles permanecem lá. Então, a gente sempre pode reforçá-los, né, mencioná-los quantas vezes for necessário para que as pessoas realmente entendam, as crianças, né? When we give an auditory command or we do a sign, as soon as it's over, as soon as we say it, it's gone. So if the student wasn't attending, they've missed it. Então, por exemplo, um comando de voz, alguma instrução em voz ou algum sinal, essas coisas a gente faz, depois acabam. E aí, se a criança não está prestando atenção, não está olhando, você perde essa grande oportunidade. Então, é bem importante entender essa diferença. Quer dizer, o estímulo visual vai estar sempre lá e pode ser sempre reforçado. So earlier I mentioned that at Tobii Dynavox we do things a little differently. We actually integrate visual supports right within the communication environment. Então, como a Stephanie mencionou anteriormente, na Tobii Dynavox nós fazemos as coisas um pouquinho diferentes, e aí a Tobii Dynavox integrou esse suporte visual dentro do ambiente aqui, né, do Snap My Score First. So we're going to go into the software, but I just want to give you a quick orientation here. Ela, antes de começar a entrar nas coisas do software, ela só quer dar uma orientação bem rápida. So you're looking at some screenshots from Snap Plus Core First. And what I'm trying to convey here is to get to the behavior supports, the visuals, you're going to find them in topics. Então, aqui você está vendo na tela alguns prints, né, de tela do Snap My Score First, e ela reforça que no item tópicos, a gente vai encontrar alguns suportes comportamentais aqui que ela vai falar sobre agora. And we offer a variety of different visual supports so that hopefully you can find one that will support your student. Então, existe uma variedade diferente, né, de suportes com relação aos tópicos, aos assuntos, e que tomara que cada um encontre aí o conteúdo necessário nesses suportes para ajudar a criança com quem você está trabalhando. So I'm going to go into the software and give you a little tour, and then we'll have some time at the end for questions. Então, vamos fazer uma pequena tour aí pelo software, e aí no final do webinar a Stephanie vai abrir o espaço para quaisquer perguntas. Okay, can you see my software now? No. Not yet. No, yes. Not yet. No, yes. Oh, yes. Oh. Okay, good. All right, so what you're looking at is the home page or the main page of Snap Plus Core First.
Então, essa tela aqui que a gente está vendo é a página inicial do Snap My Score First. And this main page is primarily made up of core words that an individual can use by themselves or in combination with each other. Então, essa página é basicamente feita de palavras-chave, né? Que podem ser usadas, palavras básicas também, vamos chamar assim, que podem ser usadas em combinação para formar diferentes frases e tipos de comunicação. Along the left side, this is called your toolbar, and it allows you to navigate around in the system to access the different communication tools. Então, essa barra no canto esquerdo, alaranjada aqui, é a barra de ferramentas, e é por ela que você navega pelo software, né, e acessa todas as ferramentas aí de comunicação disponíveis. So when we're looking at visual supports, the place where we find them is in topics. Então, falando mais uma vez de suportes visuais, nós vamos encontrá-los no item tópicos, aqui nessa barra de ferramentas. So I'm going to click on topics to get there, and you'll see that we have a variety of different everyday topics, as well as a place for you to create your own topics. Então, clicando no item tópicos, a gente vê que já tem uma variedade de tópicos, esses mais do cotidiano, mas tem também espaços em branco, né, espaços livres, para que cada um crie seus próprios tópicos de acordo com a própria realidade. And just as a side note, we are interested in knowing additional topics that you think should be here. So if you think of any as you get to know the software, let us know. Então, a Stephanie reforça aqui que é muito bem-vindo saber se você tem outros tópicos que não estão aqui e que quer colocar aqui para a gente. Sempre essas sugestões vão ser muito bem-vindas, ela vai querer saber quais tópicos estão sendo usados. Okay, so you see a cooking topic, a games topic, a mealtime, shopping, transportation. These are just everyday activities. Então, ela deu exemplo aqui do tópico de cozinhar, de fazer as refeições, ir ao shopping, etc., entre outros, né, que são esses tópicos básicos realmente do ambiente do cotidiano. So I'm going to choose the cooking topic. Ela vai escolher o tópico cozinhar. And when you select a topic, you are provided with full messages that are divided into categories. Então, assim, entrando no tópico de cozinhar, já tem aqui, a gente vê algumas mensagens completas, né? E aí, nas suas diferentes categorias. So the first row that's outlined in blue, those are questions related to that topic. Então, nessa primeira linha aqui de cima, que tem um contorno em azul, essa primeira linha é formada por perguntas, né? Perguntas relacionadas a esse tópico. The next two rows outlined in orange are general comments about the topic. As duas linhas seguintes abaixo, né, a segunda e a terceira linhas, as contornadas em laranja, são comentários gerais, assim, comentários que se fazem assim, normalmente com relação a esse assunto, cozinhar. The buttons outlined in green are positive comments, and the ones outlined in red are negative comments. E aí abaixo, esses três botões que estão contornados em verde são comentários positivos. Agora, os outros três botões que estão contornados em vermelho são comentários negativos. And then the last row... Oh, sorry. Desculpa, só um adendo aqui, eu falei três botões em vermelho, mas são dois botões em vermelho, tá? Go on, Stephanie. Okay, the last row outlined in purple, we left these empty for you to add your own messages around the topic. E aí essa última linha, né, que está com contorno em roxo, foi deixada deliberadamente para que se personalize com os próprios comentários com relação a cada assunto. So the purpose of this is to give individuals, no matter what level of communication ability, no matter what they touch here during a cooking activity, it's going to be a good, it's going to be okay because we can respond appropriately.
Então, ela diz que, independentemente das habilidades de comunicação, de que nível que se está, isso daqui é colocado dessa maneira para que, independentemente também do que a criança pegue, do que aconteça durante essa interação de cozinhar, que sempre seja uma interação bem-sucedida. All right. If you look to the right, there's a yellow button that says supports. E aí, no canto direito, aqui em cima, tem um botão amarelo, né, que está escrito suportes. That is where you find your visual supports related to this specific topic. E é lá que você encontra os suportes visuais, que nós estamos falando bastante, relacionados a esse assunto específico. So I'm going to click on that, and I have access to visual supports that were created specific to cooking. Então, a gente clicando lá, a gente acessa os suportes visuais relacionados ao tópico de cozinhar. So the first thing that's going to be in every support is going to be this visual timer. Então, a primeira coisa que vai estar assim, em qualquer suporte é esse temporizador visual, que está aqui nesse primeiro botão do lado esquerdo, o botão amarelo. So I'll show you what this looks like. When I select the timer, notice that the top bar turns red, and if you watch, it's slowly ticking down. The timer is set to a default of 5 minutes. Ok, então assim que a gente clica nesse botão, você repara que essa barra de cima, ela fica vermelha, e no canto direito dessa barra, devagarzinho começa a ter uma contagem regressiva, né, de tempo. O tempo padrão estabelecido é de 5 minutos. E claro, isso pode ser mudado. So as it winds down, the student has a visual information that lets them know how much longer they have to participate in the activity. Então, conforme isso começa a acontecer, né, mais um suporte visual, o aluno sabe o tempo que ele tem, ou que ela tem para participar dessa atividade. You can always cancel the timer by selecting the X in the upper right corner. E você pode cancelar a qualquer momento esse timer, essa contagem regressiva, clicando nesse X aqui no canto direito, dessa barra vermelha. You can also adjust the time. So if you have a student with a shorter attention span, you can set it to a minute, and I believe you can even set it for 30 seconds. E assim, você pode mudar essa contagem regressiva da maneira que você achar melhor, e se você tiver um aluno que tem uma atenção mais rápida, assim, uma capacidade de atenção mais rápida, você pode pôr em 1 minuto ou até mesmo 30 segundos, conforme a Stephanie mencionou. The next tool is a first then schedule. A próxima ferramenta aqui é o cronograma. Okay, so first. Primeiro, pegar os ingredientes. Então, ela clicou nesse botão aqui do lado esquerdo, né, primeiro, e aí vocês ouviram aí a instrução em áudio, né, que é pegar os ingredientes. So the visual support not only gives them visual information, but they can also select it to hear what is expected during that step. Então, esse suporte visual, por si só, ele já informa, mas você também pode escolher para que a criança escute essa instrução, junto com a imagem, né, com o visual. And I should tell you that you can modify, you can edit all of the behavior supports that are here. I'll show you how to do that in a minute. Or you can create your own. Ela reforça que você pode editar aqui os suportes de comportamento. Ela vai mostrar isso rapidamente daqui a pouco. All right. The next thing is what we call a mini schedule, and it gives the individual the sequence of steps that they are expected to go through. Então, essa próxima tela que a gente está vendo é o mini cronograma, né, que vai mostrar em passos rápidos o que a gente precisa fazer, o que é necessário a criança fazer nessa atividade.
Então, vocês podem ver aqui, né? Por exemplo, assar biscoitos, decidir o que fazer, pegar os ingredientes, depois seguir a receita, e aí, com o biscoito pronto, comer os biscoitos. The benefit of having these visual supports right in the software is as we are talking and interacting during an activity, if the student is starting to display those behaviors that I know that they're about to have a meltdown, I can always bring them back here and remind them where we are in the steps. Então, o que é bom aí desse suporte visual, por exemplo, aqui desses passos, esse mini cronograma, é que conforme a gente está fazendo isso, se a criança começar a demonstrar aqueles comportamentos, aqueles desafios comportamentais que nós já estamos cientes deles, a gente pode sempre voltar a chamar atenção para o que está sendo feito no momento. Que são essas, né, voltar com esse estímulo visual mesmo das imagens. The next tool that we have is a script that a student could use to participate in a very basic conversation. Então, essa próxima ferramenta é uma espécie de um script que a criança pode usar para participar de uma conversa com relação a esse tópico, ao tópico específico, né? And then the last tool, we have a social story that is written in story form. Many of you are probably familiar with these, but it just helps the student become oriented to what the situation is. E esse último item aqui é a história social, né? Quer dizer, é o aluno participar, é o aluno interagir com relação a todas as atividades que estão sendo feitas especificamente. Okay, so that's a quick overview of the resources that you have. I mentioned earlier that it is possible to edit any of the existing behavior supports as well as create your own. I'm going to show you how to do that now. Então, ela só disse que essas são as ferramentas que estão disponíveis e agora ela voltou àquilo que ela falou antes, que é possível editar e ela vai mostrar agora como fazer isso. Editing the behavior supports is a little different than editing just a regular button, but you're going to start the same way. You're going to select the edit menu tool in the upper right corner. Então, editar o suporte de comportamento é um pouquinho diferente do que editar um botão, mas o começo é igual. Can you say the last part again, Stephanie, please? You're going to start the same way. You're going to select the edit tool in the upper right corner. Então, mais uma vez, você vai começar da mesma maneira ao selecionar a ferramenta de edição aqui no canto direito. So once you go into edit mode, you're going to select the button that you want to edit or modify. Então, você entrando nesse modo de edição, você vai selecionar o botão que você quer editar ou modificar. Now, my menus are going to be in English, so hopefully you'll be able to follow along. Yeah. O dela tá em inglês, mas vai dar tudo certo, a gente vai conseguir acompanhar, sim. I'm going to select the button that I want to work on. Então, a gente seleciona o botão. And you're going to select action to get to the space where you can modify the items in the behavior support. Então, você vai selecionar, o dela tá action, aqui ações, seleciona o ações para modificar e colocar da maneira que você quiser. And because this is an existing button, I can just select the action that has already been created. So I just select that. Então, como esse é um botão que já existia, eu posso só selecionar a ação. E aí ela está demonstrando aqui que está selecionando a ação. And when I select it, I can then see the different components of that first then schedule. E aí, quando ela selecionou a ação, ela pode ver os diferentes componentes dessa programação, né? Desse cronograma.
So maybe I want to change the first step from ingredients to we're going to wash our hands. Então, em vez dela deixar a primeira, já está aqui como o primeiro passo selecionar os ingredientes, mas ela vai mudar o primeiro passo para lavar as mãos. So I'm going to select the edit button, the little pencil to the right. Então, com esse lápis que está aqui no canto direito, ela vai selecionar de novo o botão de edição. So again, I'm doing this in English. So I'm going to change it to wash hands. Ela colocou aqui em inglês, mas é lavar as mãos, né? Então, ela mudou para lavar as mãos como primeiro passo dessa atividade. Now I can't find a symbol because it's looking for Portuguese, but it would change my symbol. Ok, ela não encontrou o símbolo porque está em português, tá a opção aqui do português, mas ela só reforçou que ela vai mudar o símbolo, esse suporte visual aqui. Okay, so this isn't going to be a great demo, but hopefully people will see how you get there. Ela está preocupada que não esteja dando muito certo, que vocês não estejam entendendo muito bem, mas se qualquer comentário escrevam aqui, mas acredito que todos estão acompanhando mesmo estando em inglês, né? Yeah, so just remember, you're going to go into, let's go back. You're going to go into select the button you want and then go into action. Então, reforçando, você vai selecionar o botão que você quer editar e depois selecionar o item ações. Okay, and then you're going to select that item. E aí selecionar aquele item. And then choose the edit or the little pencil next to the item you want to change. E aí ir naquele botão que está mais à direita, no canto direito, para editar, para modificar da maneira que você quiser. Okay. So if you want to create your own, you want to create a brand new visual support, what you're going to do is you're going to select one of the empty buttons. Então, em vez de mudar um botão que já é pré-existente, se você quiser criar um próprio botão ali, aí você vai selecionar um desses botões que estão em branco. And then again, you're going to go into action. E aí, mais uma vez, você seleciona o item ações. And right now, these buttons are defaulted to speak or insert message into the message window. E aí, nesse momento, esses botões estão como modo padrão para falar ou inserir uma mensagem dentro dessa barra de mensagens. So I'm going to just get rid of that action because I want to make this into a behavior support. Mas como a Stephanie quer transformar isso em um suporte comportamental, ela deletou essa ação. You're going to select Add Action. E aí a gente seleciona o botão adicionar uma ação. And if you scroll down, you'll find a whole section of actions related to supports. Então, conforme você vai arrastando para baixo, você vê uma diferente seleção, né, variedade de opções de ações relacionadas ao suporte comportamental. You select the one you want, and then you just fill in the information. Então, seleciona dentre esses, seleciona o que você quer e só preenche a informação nesse campo. So as long as you remember action, you'll be able to follow the prompts to either edit an existing one or create your own. Então, assim, lembrando que você tem que escolher o ações, você vai já achar, tudo vai te direcionar para você ou editar um botão já existente ou para você criar um novo. Okay. So I'm going to go back to the topics page, and I want to show you how each topic is consistent. Então, ela está voltando para a página de tópicos e para mostrar como que cada tópico tem toda a sua consistência, vamos dizer assim, né? So we were in the cooking topic. Let's go to the transportation topic. Agora, em vez do cozinhar, vamos para o tópico de transportes. All right. Same color coding strategy, and supports is in the right corner.
Então, a mesma divisão por cores, né? Quer dizer, a linha de cima, conforme ela explicou ali, o canto esquerdo tem a barra de ferramentas, a palavra-chave e os suportes do lado direito. Então, é a mesma divisão de botões. So if I go into supports, I have those same supports, but notice that they are specific to the topic. Então, se eu voltar a apertar aquele botão de suportes, né, a gente acessa os suportes, mas aí, nesse caso, pode perceber que agora mudou tudo, porque são tópicos, são suportes relacionados à questão do transporte. Okay. One last thing before I stop and open it up for questions. If you have Snap Plus Core First software, a little tip is you can, if you have it on your computer or on an iPad, you can print these supports to have a low-tech version, because sometimes it's not appropriate to have a device with you. So you can print these and take them in low-tech form as well. Então, a Stephanie dá uma sugestão bem bacana aqui para você que já tem o Snap My Score First no seu, como falar, iPad, tablet, ou qualquer coisa assim, é que para você, às vezes ela diz assim, tem situações em que você não tem como abrir o seu computador ali e usar o software, ou que não são situações apropriadas. Então, a dica dela é, pegue essas coisas, imprima essas telas e use isso como uma versão de baixa tecnologia desses suportes comportamentais. Okay. All right, so I'm going to open it up for questions and try my best to answer them. Ok, então a Stephanie finalizou aqui, abriu espaço para perguntas ou comentários e ela disse que vai fazer o melhor aí para responder a todos. Do you have one already? I don't see Então, any. alguém tem perguntas ou comentários aí sobre o que foi falado? Fiquem à vontade para escrever aqui. Não sei se eu já falei para todos, porque eu falei isso logo cedo, mas é no canto direito, em qual item? No item perguntas, cliquem lá nesse item para escrever tudo que tiverem para falar aqui, que a Stephanie vai responder. Helena said that she'd like to receive the link for the research. Okay. Okay. So I will, Myrna and Raphael, I will send that to you guys and you can get it out to the group. Perfeito. Helena e todos, a Stephanie vai mandar esse link para nós e a partir daqui a gente manda para todos os participantes, ok? Mais perguntas? Mais comentários? Helena just answered saying okay. Okay. E aí, pessoal? Alguém que já usa o Snap My Score First quer fazer algum comentário? Ou alguém tem alguma dúvida? Ok. Márcia. Been very, very clear. Nobody has any questions. That's good. Yeah, on point. Let's wait. Sim, Helena? Sim? Maybe, how about if people are still there, I'm curious to know how many people are currently using low-tech visual supports with their students. Okay, we got 2 questions now. Oh, Two good. comments. Okay. So let's go to them first. Marcia, she asked you to talk a little more about the question of using the tangibility function
She wants to know more about specifically about the tangibility, the tangible function of the behavior. Okay. Let's go back. This one. Márcia, ela tá voltando aqui para falar com você e com todos sobre isso, tá? Vamos lá. So what was the question? She just wants to know more about it? Exactly, yes. Okay. So this one is probably very common. I would say tangible. Well, actually, they're all common, so I can't say that. I would say tangible is difficult because you can't always have what you want, right? So when a student wants something or an activity and it's not available, that's often when we see the challenging behaviors. Então, a Stephanie comentou aqui que, assim, a dificuldade desse item intangível é que, assim, não se pode ter tudo que a gente quer e que, às vezes, quando a criança quer alguma coisa, você não tem aquilo naquele momento para trabalhar esse desafio comportamental. So for this one, I might set the expectation up front. So let's do a couple of examples. Let's use the grocery store and the candy first. Ok, então ela falou que para esse você tem que definir os objetivos antes, justamente para não correr esse risco. Então ela vai dar um exemplo aqui no supermercado. I know ahead of time that the child is going to want candy, right? We know that that's going to happen. So I can be proactive. So before we go into the store, I can do some things. Então, assim, eu já sei que chegando lá, a criança vai querer um doce. A gente já sabe que isso vai acontecer. Então, o que eu posso fazer antes disso, já me preparar de algumas maneiras que ela vai exemplificar aqui. So I might create a social story that talks about how sometimes when we go to the store, I can have candy, but sometimes I have to make a different choice. Então, posso criar uma história social contando para a criança que, às vezes, quando a gente vai no supermercado, a gente pode comprar um doce, mas às vezes não pode. E aí a gente tem que pensar em outras opções do que vai querer. Another thing that I have found to be successful, and right now we don't have a visual support, but it's what is it called? It's basically where the child earns the reward by getting, so many stars for good behavior. Uhum. Então, outra coisa que ela acha que pode ser muito bem sucedida, ela disse que infelizmente não tem o suporte visual para isso aqui, mas é um esquema em que a criança vai ganhando estrelinhas conforme ela vai tendo reações bacanas e positivas com relação a esse comportamento. So it's so early, I can't think of the name of it right now, but ela não está conseguindo lembrar do nome específico, sorry, Stephanie. Yeah, so I can show you, I think it's called a tangible reinforcer. So what I can do, I'll show you in PowerPoint. Mm-hmm. So the student can earn stars or Spider-Man, whatever is motivating for them. I can make a visual support with these reinforcers. Então, você pode fazer um suporte visual em que a criança vai ganhando recompensas. E aí ela deu exemplo, ela pode ganhar estrelas ou o desenho do Homem-Aranha, qualquer coisa que seja positiva dentro dessa realidade, que são os reforçadores. Ela chama de reforçadores. And so then the way I would create it in a low-tech form is I would, the stars would be attached with Velcro. And as I see good behavior from the student, I give them a star to stick on their board.
Ok, então ela deu um exemplo para ser usado com baixa tecnologia. Por exemplo, vamos falar das estrelas, que as estrelas seriam colocadas com o velcro. Então, o aluno demonstrou um comportamento positivo, eu entrego essa estrela para ele colar nesse painel, né? Com o velcro para colar nesse painel. The other thing I like to do is I like to remind the student what they are working for. So this says, I am working for candy, and they know they have to fill in these 3 blocks with a star in order to get candy. Então, outro exemplo que ela deu é assim, eu sei que eu estou trabalhando aí com relação a essa história com esse objetivo do doce, a criança quer o doce. Então, a criança tem que conquistar essas 3 estrelas para conseguir ganhar o doce. Stephanie, just a quick thing. We have many questions now. Okay, let's go for them. Então, pessoal, a gente vai para a próxima pergunta aqui, o comentário. Só um instantinho. Rafa, help me here. Perguntas. Okay. So Marcia just said thank you for your time, for explaining that. And then what else do we have, Rafa? Vamos lá. Elena is telling something that happened with her, that a patient, she deleted the links. So how can she get it back? And she almost dismantled the core first. So is it better to reinstall? Yeah, if you're just starting, I would just create another user, just create a new user, and everything will be intact. Então, ela disse assim, se você está só começando, só simplesmente cria um novo usuário e aí vai ficar tudo normal. Helena. Yeah, and just to give you a quick tip, how you do that is you just go into edit mode, go to user, choose a user, then you'll find new user. So just do that. Ok, então ela está dando uma rápida dica de como você fazer isso. Você vai no modo de edição, vai no usuário, né? E aí escolhe um usuário e aí você cria um novo, tá? Então é lá esse caminho aí, Helena. Você vai ter uma nova página. Isso, aí você vai ter uma nova página. O Rafael está aqui todas as funções. Com todas as funções. O Rafael tá reforçando aqui para mim. Ok, Helena? She might also want to lock that person out, and you can lock them out. Ela brincou assim, falando, você pode colocar essa pessoa para fora, né, assim, mas é uma brincadeira. Como que abaixa aqui? Aquelas já acabaram? Aquelas todas a gente leu? Pessoal, mais alguma pergunta ou comentário? Vamos lá ver, just waiting for... They have some more... Yeah, if people need to drop off, because I can stay on for a little bit longer, but if people need to drop off, let's just thank them and... No. I guess we are done. So yeah, that was it. Oh, okay. Yeah. That was it. All right, obrigada. Thank you for coming this morning. Thank you very much, Stephanie. She's saying obrigada a todos por terem participado nessa manhã. Obrigado. Thank you, Stephanie. Thank you. Thank you, Stephanie. Bye.